Olá, uma ótima noite para você. Segundo dia de Congresso Mineiro de Municípios em Belo Horizonte premia Patos de Minas e posse do novo presidente Falcão acontecerá logo mais. Morador do bairro Quebec reclama de falta de água após reparo mal executado pela Copasa. No NTV News desta quarta-feira você vai ver também. Começa a reunião a portas fechadas que irá eleger o sucessor do Papa Francisco. Mortes por afogamento aumentam 30% em Minas Gerais. Unipam dá início ao 19º Fórum Jurídico. Nova diretoria da OAB de Patos de Minas toma posse. Fê na Praça. Centenas de pessoas prestigiam show de Hélio Júnior na sexta noite de festa. Filha enfrenta dificuldades para cuidar da mãe idosa e manter despesas. Congresso Mineiro de Municípios discute inovações relacionadas à pavimentação e os impactos da reforma tributária para os municípios. Pai e filho de Patos de Minas são selecionados para a Bienal Mineira do Livro. Agora no NTV News. Começou hoje o conclave no Vaticano, na Itália. Uma missa na Basílica de São Pedro durante a manhã abriu oficialmente a reunião. Os cardeais estão isolados desde ontem. Toda a comunicação telefônica e de internet foi bloqueada dentro dos muros do Vaticano, que divulgou as imagens da Capela Sistina preparada para receber o conclave. Para ser eleito, o novo Papa precisa de uma maioria de 2/3. Podem votar todos os cardeais com menos de 80 anos. Acima dessa idade, o cardeal pode ser eleito, mas não vota. Hoje, há 135 eleitores, mas 2 não vão participar por questões de saúde. Hoje, não se espera que possa sair um escolhido. Só uma vez na história, o conclave durou somente um dia. Nos mais recentes, considerados rápidos, 2 ou 3 dias. A partir de amanhã serão 2 votações de manhã e 2 de tarde. Ao final de cada votação, os votos são queimados. Se sair fumaça escura da chaminé, o conclave continua. A fumaça branca indica ao mundo que um Papa foi escolhido. O novo Papa poderá ser diferente de Jorge Bergoglio. Como reformador, Papa Francisco foi diferente do conservador Bento XVI. Mas este conclave é o mais diverso da história, com representantes de 71 países. 80% dos cardeais votantes foram nomeados por Francisco. Por isso, mais analistas apostam numa continuidade. Segundo os vaticanistas que estudam a Igreja e seus corredores, os mais citados como papáveis são Pietro Parolin, italiano, considerado moderado, trabalhou nos últimos anos como secretário de Estado do Vaticano, cuidando da diplomacia sob o Papa Francisco. Luiz Tagle, filipino, considerado Francisco Oriental francamente reformista. Matteo Zuppi, italiano, considerado reformista, cardeal em Bolonha e presidente da Conferência dos Bispos Italianos. Robert Prevost, americano que adotou a cidadania peruana, é considerado moderado, embora oriundo de um país de maioria conservadora. E Jean-Marc Aveline, francês, reformista, nomeado por Francisco, cardeal de Marsella. E a primeira fumaça preta já saiu nesta tarde. A reportagem da NTV recebeu nesta semana a reclamação de um morador do bairro Quebec, em Patos de Minas, que enfrenta dificuldades após um reparo que teria sido feito pela Copasa. Cícero procurou nossa reportagem para relatar o problema que começou no último final de semana, quando foi identificado um vazamento no padrão de água de sua residência. Domingo a gente notou que estava tendo um vazamento ali, aí chamou eles para vir resolver, com medo de esse vazamento afetasse o padrão lá dentro. Aí eles veio, mexeu ali, quebrou ali, tirou o vazamento, mas daí eles foram embora, não falou nada com ninguém, aí a gente foi mexer lá dentro, lá, não tinha água para nada. Aí todo dia ligando para eles virem, eles falam que vem, mas não vem de jeito nenhum. Tá desde domingo até hoje. Após acionar a Copasa, uma equipe teria ido até o local e realizado o conserto. No entanto, segundo o relato do morador, os funcionários deixaram o local sem qualquer aviso ou confirmação de que o serviço havia sido concluído. No momento em que tentou utilizar a água,
percebeu que o abastecimento ainda não havia sido restabelecido. Desde domingo. Eles foram embora mais ou menos umas 3 horas. Aí a gente tava usando a máquina de lavar, perigoso até queimar também. Aí foi ver lá se tinha água, não tinha água nem para beber. O que mais chamou a atenção do morador foi que, ao observar a situação, notou que a água está escorrendo diretamente para um bueiro localizado em frente à casa. Segundo o morador, a Copasa veio, fez o serviço ali no local, mas mudou aonde a água iria, porque segundo ele, esse bueiro qual a gente está aqui, ó, perto, antes não caía nenhum tipo de água. E depois do serviço que a Copasa veio até aqui fazer, tirou o encanamento dali da ligação a qual ele solicitou para melhorar a casa dele, já que havia um vazamento, tirou dali, não ligou na casa dele. E aí a água agora cai aqui, bastante água que cai por aqui neste bueiro. No caso, eles confundiu, o VK fez o serviço ali, só que em vez de jogar água para casa, foi pro bueiro que tá ali, ó, água caindo 24 horas ali. O morador afirma que tem tentado contato com a Copasa, mas até o momento não obteve respostas, nenhuma previsão para a resolução definitiva do problema. A gente liga todo dia. Aí ontem ligou e mandou um rapaz aqui, ele veio cá, olhou e falou que ia mandar um técnico vir para arrumar, só que até agora nada. Todo dia se fala isso, vai mandar alguém para vir, mas ninguém vem. A conta tá em dia. A conta tá. Deixa atrasar para ver. Se deixar atrasar, eles vêm cá arrancar até o padrão d'água ali. Ele permanece sem água em casa, o que tem comprometido sua rotina e causado indignação. A gente paga imposto, paga água, paga luz aí na hora de ter o serviço, não tem o serviço direito. A expectativa fica que possa resolver o quanto antes. Mas já era para ter resolvido ontem, né? Porque você tá doido de ficar sem água 4 dias. Sem luz você fica, mas sem água, como é que você fica sem água? A Copasa informou que enviou uma equipe até o imóvel da Rua Amaro Lima, no bairro Quebec, aqui na cidade de Patos de Minas, na tarde desta quarta-feira, e verificou que a intercorrência foi decorrente da quebra de um ramal de uma ligação que abastecia a residência. Com o aumento de número de casos de afogamentos no início de 2025, o Corpo de Bombeiros dá dicas de como se prevenir e agir em possíveis acidentes na água. A procura por rios, lagos, clubes e cachoeiras aumentou de forma considerável neste início de ano, considerando a pouca quantidade de chuvas e a grande frequência de feriados prolongados. Tal procura por ambientes aquáticos gerou um aumento de 30% nos casos de morte por afogamento em Minas Gerais. De janeiro a março, 99 pessoas perderam a vida. No mesmo período do ano passado, foram 76. No ano de 2024, no primeiro trimestre, tivemos 6 afogamentos e, comparando com o mesmo trimestre, janeiro, fevereiro e março, agora de 2025, passamos para 20 afogamentos nesse período. O tempo, no início do ano, relativamente seria chuva. E esse ano a chuva, querendo ou não, ela foi mais branda, né? A gente teve mais calor do que chuva. Então a gente atribui um pouco essa questão do aumento para a questão do clima. Se tivesse chovendo, ninguém buscaria os locais, né, para diversão aquática e tudo. Alguns desses afogamentos foram já constatados que foram pescadores, né, da nossa região. Então, assim, não está relacionado diretamente à questão de clima, à questão de pesca. Mas esse aumento de 25% foi devido à questão de clima. Algumas medidas de segurança podem ser muito importantes na hora de aproveitar com a família e amigos sem precisar passar nenhum tipo de sufoco. As dicas do Corpo de Bombeiro é sempre procurar um local adequado com salva-vidas, guarda-vidas no local para estar utilizando meio aquático. Evitar locais que você não conhece. Se você for uma cachoeira, algum rio, lago, não adentrar esses locais pulando, né? Verificar primeiro a profundidade, os riscos constantes, porque com as chuvas o leito dos rios sobe, então acaba encobrindo aí riscos, pedras, cercas, né? A gente já teve acidentes, o pessoal ficou agarrado na cerca, mergulhando ou utilizando meio aquático. Então, assim, evite locais perigosos, não adentre pulando, sempre preferir locais com guarda-vidas, salva-vidas,
Prefira clubes, onde que sempre tem aquele... Você sabe a profundidade, a água vai estar clara, dá para você ver, né, o perigo, o risco. Então, assim, o Corpo de Bombeiros sempre pede para ter cautela. E evitar, né, o uso de bebida alcoólica, brincadeiras, né, de mau gosto, jogar pessoas dentro de rios e lagos. É sempre melhor prevenir do que remediar. Mas caso algum acidente venha a acontecer, agir de forma correta pode evitar que mais pessoas venham a se ferir. Com toda certeza, né? A seguir, Unipan dá início ao 19º Fórum Jurídico e nova diretoria da OAB de Patos de Minas toma posse. Na noite de ontem, teve início o 19º Fórum Jurídico, promovido pelo curso de Direito do Unipan, um evento tradicional da instituição. Entre os temas debatidos, destacou-se a crise constitucional, abordada em palestras que ofereceram aos alunos uma valiosa oportunidade de aprendizado e reflexão aprofundada sobre o assunto. Por que nos últimos 30 anos as pessoas vêm perdendo um pouco a sua fé na Constituição? Por que a Constituição vem perdendo a sua importância prática? E até mesmo estudantes de direito muitas vezes não têm hoje a mesma fé que 30 anos atrás se tinha. Basicamente é isso. A gente vai examinar os problemas e vai trazer algumas soluções. Reunindo cerca de 800 participantes, o 19º Fórum Jurídico do Unipan é uma oportunidade de aprendizado e troca de experiência para todos os envolvidos. É um evento que tem muito a brilhantar na nossa carreira como futuros juristas e, assim como foi em todos os anos, a minha expectativa é imensa, né? Porque, assim, esses palestrantes, eles têm muito a brilhantar na nossa vida. Ao longo dos anos, o evento foi melhorando ainda mais. E esse ano a gente conta com uma programação incrível. Trouxeram palestras realmente revolucionárias para a área do direito. Muito interessante também como é planejado e efetuado todo esse processo do fórum, né, onde a gente tem toda essa facilidade de estar próximo a todos no foco único, né, que é realmente debater a questão jurídica. Cada ano a gente tem novos palestrantes realmente muito renomados e que trazem para a gente um conhecimento muito grande que a gente compartilha entre os colegas, compartilha com outros profissionais que às vezes não estão ligados diretamente à instituição, mas já passaram pela instituição e a gente pode estar sempre trocando essas experiências. O Fórum Jurídico do Unipan e o curso de Direito da instituição são referências no estado de Minas Gerais e no Brasil. E hoje o Fórum Jurídico, ele é o maior entre as cidades aí das mesorregiões do Alto Paranaíba, do Triângulo Mineiro e do Noroeste de Minas. Nós completamos este ano 29 anos, estamos há 12 anos recebendo o selo OAB Recomenda, porque somos um dos cursos que mais aprovam no temido Exame Nacional de Ordem. Além disso, somos o melhor curso de Direito do Estado de Minas Gerais, segundo os indicadores de qualidade do Ministério da Educação. Com temas relevantes e a participação ativa dos alunos, o evento consolida a tradição da instituição em promover conhecimento e o debate de alto nível. Não é a minha primeira vez aqui na instituição, nem a primeira vez em Patos de Minas, e para mim é uma alegria enorme rever amigos, rever os alunos, então realmente é bom demais para todo mundo, para poder discutir temas novos, com outras visões, com outros olhares e todo mundo interagindo para o interesse comum. Em uma solenidade especial, tomou posse a nova diretoria e o Conselho Seccional da OAB de Patos de Minas, marcando o início de uma nova gestão da entidade. Em uma noite marcada por formalidade e compromisso com a advocacia, o advogado Dr. Rafael Normandia tomou posse como presidente da nova diretoria da OAB de Patos de Minas.
A solenidade também celebrou sua vitória apertada, conquistada com apenas 6 votos de diferença em relação à chapa adversária. Porque nós tivemos uma campanha muito acirrada, né? Uma campanha em que nós disputávamos com um grupo político que já estava no poder há 12 anos, com a máquina administrativa na mão, e isso nos deixou numa disputa que não foi equilibrada, mas nós vencemos. E estamos buscando fazer dia a dia o melhor para a advocacia e para o advogado e para a advogada de Patos de Minas. Mesmo antes da solenidade oficial, o novo presidente já vinha atuando e iniciando os trabalhos à frente da OAB. Nós tivemos uma preocupação muito grande nesses 4 meses de colocar a advocacia de Patos mais próxima à sociedade. Realizamos agora, na Páscoa Solidária, um evento solidário para 200 crianças do bairro Alto da Serra. Fizemos participação também durante o mês de conscientização do autismo. Buscamos promover aí a união entre as mulheres por meio da realização de um dia fantástico da mulher lá dentro da subseção. Então nós temos buscado isso, buscado resgatar o sentimento de pertencimento do advogado para com a classe. Também esteve presente o presidente da OAB de Minas Gerais. Em seu discurso, ele ressaltou o papel fundamental da OAB na defesa da democracia e da justiça e dos direitos em todo o estado. Somos 252 subseções espalhadas nos municípios de Minas Gerais. Somos um grupo de mais de 5 mil profissionais, entre os mais de 100 mil inscritos, que nos dedicamos à advocacia, à Ordem dos Advogados do Brasil, consequentemente ao Estado Democrático de Direito. O artigo 44 da Lei 8.906 prevê que a função e missão institucional da Ordem dos Advogados, a defesa da ordem jurídica do Estado Democrático, dos direitos humanos, da justiça social como um todo. E por isso nós, advogados e advogadas, que somamos a tantos outros milhares que defendemos a Ordem dos Advogados, estamos, por conseguinte, defendendo os cidadãos e as cidadãs do país. A solenidade contou com a presença de autoridades do Judiciário. Um dos destaques foi a participação do juiz Rodrigo de Carvalho Assunção, que reforçou a importância do diálogo constante entre advogados e magistrados, como pilar fundamental para o bom funcionamento da justiça. A advocacia que traz ao Poder Judiciário os anseios do jurisdicionado. É ela que traz as dores para que o judiciário possa resolver. Então, por isso é que esse diálogo que sempre existiu. Com isso, Rafael Normandia assume a presidência da OAB de Patos de Minas pelos próximos 3 anos. Ele terá a missão de fortalecer a advocacia local e ampliar o diálogo com a sociedade e o judiciário. No próximo bloco, você vai ver que filha enfrenta dificuldades para cuidar da mãe idosa e manter despesas. E Fê na Praça, centenas de pessoas prestigiam um show de Hélio e Júnior na 6ª noite de festa. Hora de falar de festa. Depois de encerradas as vendas dos passaportes para a Fenamilho, começaram as vendas de ingressos individuais. Veja só os valores. Serão 3 tipos de entradas individuais para a Fenamilho: inteira, meia entrada e ingresso solidário. No caso do ingresso solidário, que vale como entrada inteira, o valor é mais baixo e no dia do evento basta levar 1 quilo de alimento não perecível para garantir acesso ao parque de exposições. Toda a arrecadação será doada para instituições beneficentes. O preço do primeiro lote de ingressos individuais ficou assim. Os valores são os mesmos para os dias 16, 17, 22 e 24 de maio. A entrada inteira custa R$ 160, meia R$ 80 e ingresso solidário R$ 110. No dia 23 de maio, com shows de Gustavo Lima e Danilo e Davi, a inteira custa R$ 320, meia R$ 160 e ingresso solidário R$ 190. As entradas serão gratuitas em 18 de maio, dia de eleição da Rainha da Fenamilho e show de Israel e Rodolfo, e no dia 25 de maio, final do rodeio e show de Thales e Thiago. Esses são os valores do primeiro lote. As viradas de lotes vão acontecer diante da quantidade de ingressos vendidos. A entrada no Parque de Exposições será liberada às 4 da tarde.
E por falar em festa, centenas de pessoas prestigiaram a apresentação de Hélio e Júnior, os Lascadões, em mais uma animada noite de Fé na Praça. Na sexta noite de Fé na Praça 2025, a animação do palco Coreto ficou por conta de Hélio e Júnior, os Lascadões, que agitaram o público. O público que esteve presente aprovou a apresentação, que foi embalada por músicas que encantaram e animaram. Música maravilhosa, muito boa, pessoal. Bem contratado, som legal, muito válido o show deles, muito. O pessoal é muito bom, ainda mais quando começa a cantar as músicas do Leonardo Zé Pedro, fica melhor ainda. Ele é sempre bem-vindo. Hoje eu vim aqui só para ver eles cantando. Muito boa música. Tá de parabéns no show. Excelente. Bom demais, excelente. Gostamos. Eu vim só para assistir o show deles. Essa é uma bênção de Deus. O Espaço Unipan também contou com a apresentação de um DJ, que reuniu dezenas de pessoas e garantiu a animação do público jovem. Agora a gente muda de assunto e mostra o drama de uma filha que enfrenta uma situação difícil ao cuidar da mãe idosa. Além dos desafios emocionais, ela vem passando por dificuldades financeiras para se manter e arcar com os custos dos cuidados da mãe. Ela prefere não mostrar o rosto, mas carrega consigo as marcas do cansaço e das dificuldades que enfrenta todos os dias ao lado da mãe. Hoje ela anda, ela lava as vasilhas, ela toma banho sozinha, ela tá normal, ela vive normal. O negócio é porque ela é diabética e ela toma insulina de manhã e à noite, e de 3 em 3 horas ela tem que comer. Aí, como eu tenho 4 meninas, eu sou mãe solo. E é eu que faço tudo para minhas filhas, não tem ninguém que me ajuda. Como ela tem 66 anos, ela é diabética, se ela não comer na hora certa, se ela não tiver os cuidados certos, ela dá convulsão. Igual esses dias ela deu uma convulsão, foi minha vizinha que pegou ela aqui. Ela caiu, quebrou o fêmur. Por mais que a gente tenta cuidar, eu tenho 4 meninas, a gente não cuida bem cuidado. A mãe da nossa entrevistada preferiu não gravar e nem mostrar o rosto, mas conversou com a nossa reportagem e revelou o desejo de ir para um asilo, onde possa receber os cuidados adequados. O que eu queria mesmo era só um abrigo, uma casa das meninas, ou uma vila para dar ou só para ela ficar durante o dia, para me trabalhar com mais calma. Porque eu não tenho nem cabeça para mim trabalhar, porque eu tô lá e ela fica com as minhas meninas durante o dia e você não tem nem cabeça de pensar o que tá acontecendo aqui, se ela tá bem, se ela comeu na hora certa. Eu queria mesmo, era só um lugarzinho que ela também tá apta, ela quer ir, sabe? Ela quer um sosseguinho para ela ficar durante o dia. É isso. Ela conta que não recebe ajuda de outros familiares nos cuidados com a mãe, o que torna a rotina ainda mais difícil. Porque ela tinha um responsável que ficou com os documentos dela durante 10 anos. Aí teve um desentendimento, aí ele me entregou o cartão, me entregou tudo, sabe? Falou que não dá conta mais. Filha, é só você? Não, tem um rapaz que ela nunca criou ele. Ele viveu pela minha tia e a minha irmã, que na verdade nós foi criada pelos outros, pelos vizinhos, porque na época ela era usuária, ela bebia muito. Aí hoje minha irmã é usuária, minha irmã não tem condição mais de cuidar dela e ficou só pra mim. Quem puder ajudá-la de alguma forma, seja com informações sobre um asilo ou outro tipo de apoio para a mãe, pode entrar em contato pelo telefone 34 99638 1768. Agora é hora de previsão do tempo. Os próximos dias na região terão tempo firme e temperaturas mínimas em queda. Veja os detalhes. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Pensou em óculos? Lembrou New Color. 3 óticas em Patos de Minas.
No Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro, a previsão é de céu claro a céu com poucas nuvens. As tardes serão quentes e as noites vão esfriar, condições típicas de outono. Em Patos de Minas, amanhã, máxima de 14 e mínima de 28 graus. Mínima de 15 e máxima de 28 graus em Tiros e em Guimarães. Em Vazante, varia de 18 a 29 graus. Rio Paranaíba e Coromandel variam de 15 a 29 graus nesta quinta-feira. Daqui a pouco, o Congresso Mineiro de Municípios discute inovações relacionadas à pavimentação e os aspectos da reforma tributária para os municípios. E o segundo dia de Congresso Mineiro de Municípios em Belo Horizonte premia Patos de Minas e novo presidente Falcão será empossado. Começou ontem e termina hoje o 40º Congresso Mineiro de Municípios. No evento foram discutidas inovações, como é o caso, por exemplo, das soluções para as pavimentações de vias, quanto à qualidade e à durabilidade desses pavimentos. Esta 40ª edição da AMM aqui do Congresso de Municípios traz inovações, por exemplo, nas palestras TED Talk. Eu quero saber da Érica Mota, que está aqui comigo, o que é essa inovação aqui, porque isso já existe em outros lugares. Tudo bem, Érica? Olá, tudo bom? Sim, é uma inovação no formato de apresentação de diferentes temas, né? A minha apresentação vai ser Soluções para as Cidades, é um programa da ABCP, Associação Brasileira de Cimento Portland, e hoje eu vou focar exclusivamente em pavimentação, mas são soluções diversas. E são soluções que os gestores que vêm aqui neste congresso buscam para os seus municípios, né? O que você tem aí para trazer de novidades, de soluções para esse tipo de pavimentação? Sem dúvida, a pavimentação é uma das principais queixas para os gestores públicos, né? Eu vou trazer aqui o pavimento intertravado de concreto, pavimento urbano de concreto e também o pavimento permeável. As maiores dificuldades dos municípios hoje estão nos custos e isso é algo que tem que ser levado em conta, uma vez que nós temos diversos municípios que não conseguem contar com a pavimentação dentro do ideal, do padrão da quantidade de vias, né, de locais de espaços públicos pavimentados. Né? Sim, nós temos um problema sério de quantidade, mas também de qualidade, né? E aí, nesse aspecto, a durabilidade desse pavimento é fundamental, até para o recurso público. Quanto mais durável, menos vai ser necessário um tapa-buraco, uma manutenção. Então, isso é algo que tem que ser considerado, não só num custo inicial de implantação da pavimentação, mas também a manutenção ao longo dos anos. Érica, muitos gestores, inclusive pessoas da sociedade, fiscalizam e falam que hoje o asfalto está cada vez mais fino e que dura cada vez menos. Isso é falta de manutenção ou isso é má qualidade? Infelizmente, nós enfrentamos um asfalto de muito má qualidade ainda no Brasil. Né? Não que não exista asfalto de boa qualidade, mas a grande maioria é um asfalto de uma qualidade bem duvidosa. Né? Então, eu costumo dizer que é o asfalto sorrisal. Primeira chuva, ele desfaz. Isso realmente tem acontecido. Então, aqui eu promovo uma solução que traz uma durabilidade muito superior ao asfalto. Né? Então, a manutenção também requer bem menos. Que é o que propõe a Associação Brasileira de Cimento. Exatamente. Obrigado por sua participação aqui conosco. Eu que agradeço. Aqui, direto da 40ª edição do Congresso Mineiro de Municípios, em Belo Horizonte, aqui do Expo Minas, Odair Cardoso, para o jornalismo da NTV. A gente continua falando do Congresso Mineiro de Municípios e durante o evento também foram debatidos os impactos da reforma tributária para a economia municipal. Uma imensa feira com estandes diversos, com mais de 400 expositores das mais variadas áreas. São instituições, empresas e prestadores de serviços. Um momento oportuno para a troca de informações, intercâmbio de experiências, contatos com potenciais investidores e interação entre os participantes dos diferentes setores que integram a administração pública. No palco Minas Gerais, o assunto principal dos palestrantes foi economia. Entre os assuntos debatidos aqui no Congresso de Municípios está justamente a reforma tributária e os impactos dela para os gestores, para as finanças desses municípios, como é o caso da transição entre o ISS de hoje para o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços.
um assunto que divide opiniões entre os prefeitos. Realmente a mudança é impactante, né, que hoje os principais tributos, tanto dos estados quanto dos municípios, né, vai sofrer uma grande, profunda modificação. Eles vão ser unificados e vai ser introduzida uma forma inédita de gestão, de exercício de competência de tributos, né, que é uma competência compartilhada. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, né, competência compartilhada para cobrar um tributo com essa dimensão que vai ser o IBS, né, que na verdade ele vai aglutinar o ICMS e o ISS e vai ser o responsável pelo financiamento, né, tanto dos municípios quanto dos estados, como é hoje feito com base no ISS em relação aos municípios e o ICMS em relação aos estados. Do jeito que está também a arrecadação de tributos e os investimentos do Brasil, nós não podemos continuar. De cada R$10 de impostos, 20% é do município, 30% do estado e 50% da União. E aí você tem um total desrespeito com o munícipe, com o cidadão que mora nos municípios. E esse cidadão bate na porta do prefeito, do vereador, ele não tem esse acesso ao governo do estado e federal. Então o que a gente precisa? É de mandar mais recursos para os municípios para a gente poder realmente fazer valer o pacto federativo. Do jeito que nós estamos hoje, os prefeitos estão ficando cada vez mais com os ônus e não estão tendo os bônus devidos. É relativo, depende muito de qual município e qual que é a produção dele. Os municípios mais industrializados com certeza terão uma perca, mas é uma perca gradativa. Nós estamos falando aí de 20, 30 anos aí até complementar todo esse novo imposto. Então eu acredito que a gente precisa se adaptar aos novos tempos. Eu acho que para a grande maioria dos municípios é lucrativo, é importante. Eu vou falar o exemplo da minha própria cidade do Prata. No futuro próximo, agora que nós vamos receber um grande investimento lá de uma usina de cana sucroalcooleira, não será bom. Mas para o assessor especial da reforma tributária do governo do estado, essa mudança deve ser benéfica para as finanças dos municípios, levando em consideração o que é hoje e o que poderá ser. Em termos de impacto financeiro, né, nós acreditamos que ela vai ser benéfica, porque ela vai permitir que se cobre um imposto com essa característica, que é um imposto tipo IVA, Imposto sobre Valor Agregado, né, que é conhecido e adotado em mais de 174 países. Ele tem a base ampla, então assim, o potencial arrecadatório dele é bem maior do que separadamente o ISS e o ICMS na gestão separada que havia. Agora, o grande desafio vai ser exatamente, né, fazer o exercício dessa competência e efetivamente realizar essa arrecadação de uma forma harmônica e cooperativa entre estados e municípios. Mas eu acredito, pela experiência que a gente já vem tendo, né, com o pré-comitê gestor do IBS, do qual eu participo, que essa experiência vai ser exitosa, que nós vamos sim lograr êxito nessa empreitada. Mais informações sobre o Congresso da MM. Projetos desenvolvidos em Patos de Minas têm conquistado reconhecimento e inspirado outros municípios nas boas práticas. Esta edição de número 40 do Congresso Mineiro de Municípios chega ao fim com um saldo positivo para Patos de Minas, que foi premiado na 13ª edição do Prêmio de Boas Práticas da MM na gestão municipal. Patos de Minas faturou essa premiação pelo Viva Patos, projeto que revitaliza espaços públicos com parcerias entre empresas, a prefeitura e também entidades. Eu conversei com o secretário de Agricultura, o Tiago Araújo, que falou da importância do município ser agraciado com essa premiação. A gente está muito feliz com a premiação do Viva Patos. É um programa que nós temos na nossa gestão há 4 anos, onde a gente pôde revitalizar várias praças e parques, né? Já trazendo investimento para a cidade de 15 milhões de investimentos e uma economia de manutenção de R$200 mil mensal com roçadas. A gente teve a procura de vários municípios aqui no nosso estande, bastante interessado no nosso projeto, já estão querendo o nosso modelo para adotar na cidade deles. Pois é, além do Viva Patos, que foi premiado, Patos de Minas recebeu menção honrosa pelo projeto Selo Empresa Amiga da Mulher. Eu conversei
com a vice-prefeita de Patos de Minas, Sandra Gomes, que destacou os pontos positivos e que incentivam que esse projeto continue sendo ampliado no município. Nós apresentamos e foi muito bem aceito. Já no primeiro dia de lançamento, na noite de lançamento, nós tivemos mais de 15 empresas que fizeram a adesão do selo Empresa Amiga da Mulher, que permite com que as empresas também tenham uma responsabilidade social pela segurança, saúde da mulher, para poder trazer um pouco mais de conhecimento para as colaboradoras que ali trabalham, fazendo com que elas tenham conhecimento do que a Casa da Mulher tem condições de ajudá-las no que se diz respeito à violência contra a mulher. Tudo isso coloca Patos de Minas um destaque especial no estado, né, vice-prefeito? Sem sombra de dúvidas, Adair. E é a nossa responsabilidade fazer com que esse protagonismo, não só o protagonismo político, mas o protagonismo social, econômico, o protagonismo no que se diz respeito ao meio ambiente também, seja evidenciado cada vez mais. Nós estamos realmente trabalhando por Patos, fazer com que Patos seja cada vez mais representado positivamente mediante ao Estado e ao nosso país. Ponto positivo também para a MM, que nesses 2 dias de evento atraiu milhares de pessoas, entre autoridades, agentes municipais e líderes políticos que passaram aqui pelo Expo Minas, conferindo todos os estandes, conferindo todas as salas, também todos os setores onde foram realizados debates. Aqui, direto da capital mineira, Odair Cardoso para o jornalismo da NTV. A seguir, falaremos mais sobre o segundo dia do Congresso Mineiro de Municípios em Belo Horizonte. E pai e filho de Patos de Minas são selecionados para a Bienal Mineira do Livro. A nossa equipe segue em Belo Horizonte acompanhando o 40º Congresso Mineiro de Municípios em seu segundo dia. Odair Cardoso traz mais informações sobre o evento. Boa noite, Odair. Oi, Amanda, boa noite para você, boa noite pessoal de casa. Nós falamos aqui do Expo Minas em Belo Horizonte para a cerimônia de transmissão de cargo e posse do prefeito Luiz Eduardo Falcão à frente da AMM. Nós temos aqui um público muito grande, né? Milhares de pessoas passaram por aqui hoje pelo Expo Minas e aqui nós temos auditório cheio, né, de pessoas que são ligadas aí a prefeituras, né? São prefeitos, são secretários, são autoridades, pessoas que vieram prestigiar esse momento da AMM nesse encerramento do Congresso Mineiro de Municípios em sua 40ª edição, né? Esse evento que ocorre desde ontem aqui no Expo Minas em Belo Horizonte. Olha, um evento muito concorrido, né? Muitas pessoas, muitas autoridades passaram por aqui, eu conversei com algumas delas que falaram sobre esse momento e sobre as expectativas para a gestão de Falcão à frente da AMM. Estou muito satisfeito. O trabalho que desempenhou em Patos foi muito bom. Eu acredito que é o mesmo que acontece na Associação dos Municípios e só desejar tudo de bom para ele, parabéns. É uma grande importância para a nossa região, Patos de Minas, e eu acredito que é só sucesso. Um novo momento na Associação Mineira dos Municípios, uma chapa com muita vontade de trabalhar pelos mineiros e numa linha muito municipalista, encabeçada pelo nosso presidente Falcão. Com muito orgulho, eu faço parte como conselheiro fiscal dessa nova gestão à frente da Associação dos Municípios e vamos nos empenhar para retribuir aos mineiros, através da votação dos prefeitos, uma melhor qualidade de vida para todos nós, né? Para nós é importante, nós estivemos lá e vimos essa vitória que é importante para o Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro e também Noroeste. É um representante que nos une, que está próximo da gente. Então a gente fica muito feliz de estar vivenciando esse momento como prefeito e sendo alguém de próximo. Hoje Patos é uma cidade que faz divisa aí com a Grande Coromandel e a gente fica satisfeito. Eu fico muito feliz, eu faço parte da chapa, eu sou um dos diretores do Triângulo Mineiro e fico feliz por Falcão ter aceitado o desafio, nós termos ganhado a eleição e o Falcão nos representar. Eu falo que é somente o prefeito que está no dia a dia, que sabe das dificuldades que a gente enfrenta, e o Falcão é prefeito atual. E eu acho que a gente precisa fazer uma AMM participativa. O prefeito Falcão, pessoa que gosta de dinheiro, e tenho certeza que vai fazer um grande trabalho à frente dessa entidade que representa os 853 municípios mais gerais. Pois é, Amanda, e o novo presidente da AMM, o prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, ele prestou entrevista coletiva na tarde de hoje, falou sobre diversos assuntos e inclusive citou quais serão os seus primeiros atos à frente da Associação Mineira de Municípios. Eu fico muito honrado
com essa missão que se inicia hoje. A Associação Mineira de Municípios, nessa transição de gestão, já foi possível verificar os recursos que existem no Caixa. A gente ainda vai confirmar isso nos próximos dias, mas temos trabalhado, já temos agendas com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, a fim de melhorar as condições, tirar um pouco do sufoco, sobretudo dos municípios menores. Nós vamos intensificar as agendas no interior do Estado, haja vista que o Brasil hoje é carregado pelo interior e Minas Gerais não é diferente, já que, como dizia Guimarães Rosa, Minas são muitas. Nós temos os municípios mineradores, nós temos o agronegócio, que é muito forte em Minas Gerais, inclusive ultrapassou esse pilar fundamental da história de Minas Gerais, que é a mineração. Nós temos inúmeras potencialidades. Nós vamos intensificar também o diálogo da AMM com o governo de Minas e com o governo federal, com o Congresso Nacional e com a Assembleia de Minas. Os critérios que formam a distribuição do recurso, ou seja, a divisão do bolo, ela está muito injusta. Todos sabem que, de tudo que o brasileiro paga de impostos, a grande maioria dos recursos fica lá em Brasília, muito distante de quem paga a conta. Quem paga a conta é quem mora nos municípios. E esse dinheiro está indo para Brasília e quem está lá muitas vezes não sabe qual é a prioridade de um município. Quem sabe é o prefeito, vice-prefeito, os vereadores, é a gestão pública municipal. Portanto, a gente quer rever alguns critérios aí da distribuição dos recursos. Pois é, Amanda, é isso. Fechando esse 40º Congresso Mineiro de Municípios, a posse de Falcão, que passa agora a ser o gestor da Associação Mineira de Municípios. Você vê aí nas imagens, né, a mesa composta no palco Minas Gerais, que é onde acontece a cerimônia de posse. Você vê aí que toda a diretoria, né, que foi eleita com Falcão está presente, além de convidados e outras autoridades que participam desse evento, dessa solenidade, desse evento de posse, né, de transmissão de cargo à frente da Associação Mineira de Municípios. A gente trazendo para você aqui essas informações, mostrando tudo aí para você nessa posse de Luiz Eduardo Falcão, que, como eu disse, agora preside a AMM, né, essa associação aí com centenas de municípios e uma responsabilidade muito grande para o Falcão a partir daí, né, para gerir todos esses recursos, para inclusive cumprir as metas que ele disse em campanha, as promessas que ele fez em campanha para esses municípios aí, justamente buscando, de acordo com ele, melhorar, buscar melhorias para todos esses municípios, que ele entende que, inclusive, o fundo de participação pode ser melhor distribuído. Essas e outras promessas de Falcão, ele vai, ao longo do seu mandato, evidentemente, tentar cumprir aí, junto aos prefeitos que o elegeram e também aos que não o elegeram. Odair Cardoso, aqui da capital mineira, Belo Horizonte, aqui do Expo Minas, este congresso de prefeitos, congresso de municípios, 40ª edição para o jornalismo da NTV. Muito obrigada pelas informações, Odair. E a nossa equipe continuará em Belo Horizonte acompanhando e você vai acompanhar no jornalismo de amanhã tudo sobre a posse de Luiz Eduardo Falcão. Pai e filho de Patos de Minas foram selecionados para a Bienal Mineira do Livro, um dos mais importantes eventos literários de Minas Gerais. Mais que um trabalho, mas sim uma união de amor e amizade entre pai e filho. Juntos, eles escreveram 3 livros de ficção. A ideia surgiu no final de 22 e o início do projeto 2023. E eu tive 2 episódios de infartos, 3, né? Agora por último tive um recente, mas eu tinha tido 2 episódios de infarto e por conta da pesada carga de trabalho e tudo mais, eu estava sacrificando muito meu tempo com a família. Então, nesse momento, o Diogo ainda adolescente, né, entrando nessa fase aí de descoberta da vida, eu pensei comigo que eu tinha que arranjar uma forma de estar mais próximo dele. Então, pensando nisso, a gente resolveu achar um projeto que a gente pudesse fazer junto e a literatura veio quase que naturalmente. A gente chegava aqui principalmente à noite, depois de eu chegar da escola, de chegar do trabalho, a gente sentava aqui e ficava escrevendo 2, 3, 4 horas seguidas aí, passava de tipo assim, meia-noite, a gente tava escrevendo, tinha dia que ia parar 1 ou 2 da manhã de escrever. O projeto ganhou proporção em nível estadual. O trabalho foi reconhecido e eles foram convidados para participar da Bienal do Livro em Belo Horizonte. A Bienal Mineira do Livro, que acontece em Belo Horizonte agora de 3 a 10 de maio, é um evento grandioso, são sendo esperadas lá em torno de 300 mil pessoas.
E no início do ano eles abriram um edital para participação de autores independentes. E lá eles pedem para você contar um pouco do que foi a sua história, né, da história dos livros e tudo mais. E assim eu fiz. Quando eu coloquei a nossa história lá, eu até para minha surpresa, em pouco tempo depois eu recebi um e-mail dizendo que nós havíamos sido selecionados. Quem passar pelo evento na capital mineira terá a oportunidade de conhecer o trabalho de pai e filho, uma obra que representa muito mais do que a escrita de livros. Simboliza a cumplicidade, o carinho e a conexão entre gerações unidas pela literatura. Eu não imaginava que era um evento tão grande nem que a gente ia chegar lá, porque começou como um projeto que a gente não pensou que ia muito pra frente, seria algo só pra gente escrever e ler a gente mesmo. Só que a história foi tomando proporção, importância tão grande pra gente que a gente decidiu que ia usar esse nosso tempo para talvez divertir outras pessoas também. Nós recebemos informações a respeito de um incêndio que supostamente ocorreu em um restaurante próximo ao Unipam. As informações do Corpo de Bombeiros dão conta de que a ocorrência ainda está em andamento. O Corpo de Bombeiros está no local. Como a gente consegue perceber pelas imagens, nós vemos fumaça saindo do restaurante. Não sabemos ainda a extensão dos danos, mas o atendimento está sendo feito pelo Corpo de Bombeiros. Nossa equipe de jornalismo acompanha essa ocorrência para que mais informações sejam trazidas e você pode acompanhar conosco amanhã durante todo o nosso jornalismo. A gente percebe aí então o trabalho do Corpo de Bombeiros. A gente não sabe ainda se houve algum tipo de vítima, como foi a situação. Saberemos ainda hoje a extensão de tudo isso e amanhã nós traremos as informações completas durante o nosso jornalismo. O NTV News fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia e pela sua audiência e a gente volta a se encontrar em breve. Boa noite para você.